Olá, sejam bem-vindos à nossa série de vídeos do Task Report, e nesse vídeo nós vamos mostrar a parte de criação de consultas lá no relatório. Então vamos criar um novo relatório e vamos aqui nos dados e vamos criar algumas consultas, e você vai entender como que você pode criar várias consultas para o mesmo relatório. Quando você colocar em novo, você tem duas opções aqui de criação da sua expressão SQL. Usando o assistente basicamente você vai ter que ser por etapas. Você seleciona a tabela, depois seleciona os campos, depois seleciona se vai acrescentar algum cálculo, algum agrupamento. Ou seja, é um wizard que vai te orientando passo a passo até a geração da consulta. Eu particularmente prefiro utilizar, eu vou apagar aqui, botão direito, apagar. Então, eu prefiro particularmente utilizar o construtor de consultas, que dá mais liberdade na criação do relatório. Nesse vídeo, como nós vamos mostrar só a parte de criação de consultas, nós vamos mostrar aqui que existe a possibilidade de você criar várias consultas para o mesmo relatório. Então, vamos tomar como exemplo o nosso banco de dados, e eu vou utilizar essa tabela pagar e receber, e vou criar duas consultas no mesmo relatório, uma sendo para pagar e outra sendo para receber. Porque no caso, nesse banco, eu tenho uma tabela só que é para as duas situações. Mas eu quero criar um relatório com duas consultas separadas, fazendo dois relatórios no mesmo relatório. Então aqui eu vou pegar minha tabela de pagar e receber, vou colocar aqui o documento, forma de pagamento, emissão, vencimento, pagamento e valor pago, e o valor do documento. E vou fazer o filtro por período. Vamos colocar aqui vencimento entre, ou seja, ele vai utilizar o operador between. Aí você pode colocar maior ou igual, menor ou igual. Vamos colocar aqui o entre. Marcar a opção localização, que significa que a opção de localizar o usuário vai poder alterar o valor na hora de fazer a execução. E vou colocar aqui o filtro pagar-receber, que é um campo que identifica na minha tabela a opção C, que é apenas os documentos, aliás, a letra R, né? A letra R que é o receber. Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco. Eu tenho aqui nossa pagar-receber. Vou verificar aqui. Eu tenho aqui a coluna pagar-receber. Então, eu tenho R de receber e P de pagar. Então, vou colocar aqui o R de receber, filtrando por período, e vamos colocar aqui todos os documentos que estão com valor pago igual a nulo, vazio, né? E esse aqui eu não vou marcar a opção localização, porque o usuário não vai poder mudar esse filtro. Esse filtro aqui é fixo. O único filtro que o usuário vai poder informar na hora de executar o relatório é o vencimento. E vou colocar aqui que ele é obrigatório. Então, nós temos aqui uma consulta já com os dados de exemplo. E vou fazer uma outra consulta, ou seja, uma consulta não tem relação com a outra, buscando da mesma tabela, com os mesmos campos, emissão, vencimento, pagamento, valor pago, valor do documento, e vou filtrar também por vencimento, entre, localização para o usuário poder alterar essa informação na hora de executar, e aqui eu vou colocar o tipo pagar-receber, a letra C, porque aqui no nosso banco eu tenho, aliás, a letra P, o R de receber e o P de pagar. Isso aí vai depender da estrutura do seu banco, né? No nosso caso aqui é dessa forma. Então aqui eu vou alterar a nossa consulta aqui, para esse aqui vai ser o pagar. E essa aqui
vai ser receber. Então, nós temos duas consultas, filtrando pelo mesmo período, buscando na mesma tabela. E eu quero criar dois relatórios dentro do mesmo relatório. Então, aqui o que eu teria que fazer? Eu teria que utilizar dois subrelatórios. Poderia colocar aqui no próprio cabeçalho. O primeiro relatório seria o receber. Aqui eu vou indicar o condutor de dados, ou seja, quem vai ser responsável por esse relatório. E essa segunda vai ser o pagar. E aqui na parte inferior, eu vou fazer o desenho do relatório, posicionando os campos. E vou ter aqui a nossa impressão. Vamos colocar aqui só dois campos, para a gente não perder muito tempo. Vamos botar aqui só a emissão. Ctrl+C, Ctrl+V. E valor do documento. Vou copiar e vou colar para cá. Aqui vai ser receber. Esse aqui é do pagar. Não vou entrar em mais detalhes na parte do desenho, que não é o objetivo desse vídeo. O vídeo é só explicar a parte da consulta. Então, nós temos aqui dois relatórios de pagar e receber. Você viu que ele não pediu a data inicial e final, né? Porque na hora que eu for buscar, é que ele vai pedir a data inicial e final. Aí eu tenho que informar a data início e final para cada consulta. Aí é que entra a questão de como eu quero criar uma tela personalizada de filtro para que o usuário só informe uma vez a data início e final. Como é que a gente faz? Aí a gente vai utilizar o mecanismo que é a criação dos parâmetros. Vamos salvar o nosso relatório. E após salvar o relatório, ele vai definir os parâmetros de pesquisa. Bom, isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos voltar lá no nosso dados. Aqui é um exemplo de criar duas consultas separadas, onde uma consulta não tem nenhum vínculo com a outra. São duas consultas distintas. Ele vai executar essa primeira consulta no primeiro subrelatório e vai executar essa segunda no segundo subrelatório. Uma outra maneira é você criar consultas que possa ter vínculo uma com a outra. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela que eu poderia ter uma relação pai-filho entre elas, que é essa tabela, deixa eu ver aqui, por exemplo, cliente e doc anexos. Ou seja, eu tenho uma tabela de cliente e tenho a relação de documentos anexados a esse cliente. Então, se eu criar aqui uma consulta, código do cliente, o nome do cliente, e eu quero criar uma outra consulta com relação pai e filho com essa tabela de cliente. Eu crio aqui uma nova consulta e utilizo aquela segunda consulta com os campos da primeira e da segunda, o URL do arquivo, as informações que eu tenho. E aqui nessa consulta eu posso fazer um vínculo com a primeira, através dessa opção aqui, ó, ligação. Aqui você vai fazer a ligação entre a primeira consulta e a segunda. Isso aqui é útil para você fazer relatório mestre detalhe, do tipo pedido com os itens do pedido, o pedido, os itens do pedido e uma terceira que seria as parcelas. Você faria a relação das parcelas com o pedido e os itens do pedido com o pedido e assim por diante. Relação pai e filho. Muitas vezes é necessário você fazer esse tipo de relação, porque não dá para você criar tudo na mesma consulta, dependendo da complexidade do seu SQL, ou dos campos, ou do tipo de cálculo. Aí você pode fazer consultas separadas. Então, vamos fazer a ligação com qual tabela? Com a tabela mestre, vai ser a tabela de cliente. Qual é o campo de ligação? Ele já jogou os campos que são iguais. Então, se o seu banco for normalizado, ou seja, chave primária tiver um nome na tabela principal e o mesmo nome nas tabelas estrangeiras, quando você fizer a relação, ele automaticamente vai fazer o link para você. Se o seu banco não tiver normalizado, por exemplo, no cadastro de cliente, o campo-chave é código cliente. Aí lá na outra tabela, o campo código do cliente que faz a relação é ID cliente. Ou seja, só você para saber que o código do cliente relaciona com o ID cliente, né? O gerador não vai poder conseguir identificar isso aí. Ele só vai fazer a relação automática quando os campos das tabelas tiverem o mesmo nome. E aqui na relação você vai dizer o seguinte, ó, eu quero incluir aqueles registros que têm clientes para os quais equivalentes cliente doc anexo possam ser encontrados. Ou seja, eu só retorno o cliente que tenha documento, né? Ou um outro exemplo, eu quero retornar o pedido com os itens. Então eu só quero retornar o pedido desde que exista itens. Então ele vai fazer uma relação de 1 para 1, né? 1 para muitos sendo um inner join, né, entre as tabelas. E aqui você poderia buscar os clientes independente de ter o registro na tabela inferior.
Uma vez feito o tipo de ligação, você tem aqui na opção SQL como que vai ser feito essa relação entre um e outra. Se você deixar essa primeira opção SQL mágico, ele vai juntar as duas consultas em uma só e vai fazer o posicionamento entre os registros em memória. Não vai ser através do banco de dados. Ou seja, ele faz o select, junta os dois dados e à medida que ele for imprimindo o registro da tabela de cima, ele vai fazendo a localização do registro da tabela de baixo e fazendo a impressão. Quando você coloca SQL parametrizado, ele vai fazer o seguinte: para cada registro da tabela de cima, ele vai disparar um select na tabela de baixo, que seria a tabela filho, passando um parâmetro do registro da tabela superior. Ou seja, dependendo da quantidade de registros que você for imprimir, imagine que você vai imprimir uma listagem aqui com 1000 clientes e para cada cliente vai ter seus documentos. Essa opção SQL parametrizado, ele vai disparar o select aqui em cima uma vez e vai disparar 1000 selects nessa tabela inferior. Por quê? Para cada cliente ele vai ter que disparar um select na tabela inferior. Isso pode fazer com que a consulta fique mais lenta. A execução do relatório vai ficar mais lenta. Então, se você colocar SQL mágico, o que ele vai fazer? O select aqui de cima vai ser feito uma união com a tabela superior e ele vai fazer essa localização em memória. Então, a performance é um pouco melhor. Aí você vai ter que fazer teste e comparar o que é melhor ou um ou outro. Normalmente, se for muitos registros e você tem esse tipo de ligação, é recomendável que utilize SQL mágico. Só que nem sempre dá certo, porque dependendo da consulta que você for fazer, não tem como juntar as duas consultas em uma só. Aí você é obrigado a usar o parametrizado. Normalmente, quando você tem consulta com group by, e nessa consulta de baixo você tem campo imagem, e aí vai juntar com essa consulta de cima e não dá para poder agrupar. Aí, ou seja, vai depender muito da situação. Você vai ter que testar para verificar o que é melhor para cada relatório. Vamos deixar aqui o SQL parametrizado. Então, agora eu tenho aqui uma relação pai e filho. É diferente dessas duas consultas, que não tem relação nenhuma com a outra. Aqui, quando eu imprimir o cliente, ele vai fazer a busca automaticamente num registro nessa tabela de baixo. Aqui não, eu tenho dois relatórios, duas consultas independentes. Ele vai fazer o primeiro select e vai fazer o segundo select. Lá também, na hora de eu posicionar no desenho, eu tenho que fazer o relatório primeiro e colocar isso aqui num sub-relatório. E ele automaticamente vai fazer a ligação entre um e outro. Agora vamos aqui à parte aqui de criação de cálculos, né? Vamos apagar essas consultas. Vamos criar uma consulta aqui com agrupamento. Imagina que eu queira criar um resumo no rodapé desse relatório com a informação resumida do contas a pagar e receber por forma de pagamento no mesmo relatório. Então, vamos colocar aqui pagar e receber. Vamos colocar aqui, por exemplo, forma de pagamento. E vamos colocar para ele somar o valor do documento. E eu vou precisar também filtrar. E vamos colocar aqui também o campo tipo, né, para identificar se é pagar ou receber. Então, vou colocar aqui em cima. Vamos colocar aqui também para localizar por vencimento, da mesma forma que é o outro relatório, né, as outras duas consultas. Vamos colocar aqui entre. Ok. Aqui eu vou classificar por forma de pagamento. Aqui nós temos aqui o nosso select. Ele não colocou aqui o where, porque o where vai ser criado no momento lá da execução. Eu apenas incluí ele aqui. Não, como eu coloquei aqui localização, ele não adiciona aqui no meu where. Se eu desmarcar a opção localização, é obrigatório eu colocar um dado aqui no valor, porque senão vai dar erro, dizendo que está faltando um valor aqui para o campo, né? Quando eu coloco localização, ele não vai dar erro, por quê? Porque a consulta vai ser informada na hora da sua execução. Então, agora nós temos aqui 3 consultas distintas, onde eu poderia colocar aqui 3 subrelatórios. Vamos colocar aqui o último subrelatório. E esse último subrelatório vai ser o resumo lá do pagar e receber, que eu tenho aqui embaixo o meu subrelatório para me fazer o desenho. Vamos colocar aqui é o nosso último, né? Vamos até alterar aqui o nome para resumo, né? Vou alterar o nome da consulta aqui para resumo. Então, eu vou voltar aqui para o pagar e receber. Eu tenho que apontar de novo aqui, ó. Está no resumo. Aqui eu vou ligar
o tipo, né, se é pagar ou receber. Vamos colocar aqui a forma de pagamento e vamos colocar aqui a soma. Então, ao executar o relatório, agora o que está acontecendo? Os dados estão sobrepostos um em cima do outro. Por quê? Porque quando eu coloquei os 3 subrelatórios, eu não indiquei como que ele vai fazer a movimentação de um subrelatório para o outro. Então, se eu vier aqui no segundo subrelatório, eu tenho que marcar a opção aqui, ó, mover relativamente a, e vou colocar que ele vai mover em relação ao subrelatório 1. E o 3, eu tenho que dizer que ele vai mover em relação ao 2. Para que os relatórios não fiquem sobrepostos um em cima do outro.